A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal Para a Glória de Deus, mais um boletim escatológico mundial, com 3 grandes informações para os amados irmãos. Vamos para o vídeo. Amém, amados irmãos. Vamos começar mais um boletim escatológico mundial para a glória de Deus. Vou trazer 3 informações importantíssimas pelo mundo, dos servos de Deus. Vou falar 2 informações que está no The Christian Post e outra no site Portas Abertas. Tudo para a glória de Deus. Então, sem mais delongas, amados irmãos, vamos acompanhar aí. Para a glória de Deus. A primeira informação se encontra no The Christian Post, que está escrito assim, amados irmãos. Alguns pastores veem o Halloween como diversão inocente. Outros veem o feriado como demoníaco. Como a maioria dos americanos planeja comemorar o Halloween na noite de segunda-feira, muitos pais cristãos tentaram evitar que seus filhos sejam expostos a ideias ocultistas como feitiçaria, demônios e espíritos malignos. Mas outras famílias cristãs vão aproveitar o momento para doces fantasias e diversão. Muitos pastores e igrejas pedem aos membros que evitem completamente a observância anual ou sugerem atividades alternativas como festivais de colheita. No entanto, outros se incomodam menos com o Halloween, embora reconheçam sua origem pagã. Em uma série de entrevistas, o The Christian Post perguntou a pastores com filhos sobre como suas famílias abordam o Halloween. A maioria dos líderes da igreja entrevistados dizem que não celebram o Halloween, porque se originou do antigo festival celta de Samhain. A celebração era tradicionalmente realizada a meio caminho entre o equinócio do outono e o solstício do inverno, e é vista como um período que o véu que separa o mundo e os reinos espirituais é mais fino, amados irmãos. Então nós vemos aqui, amados irmãos, que é só misericórdia de Deus, Alguns pastores, falam que essa festa é demoníaca, outros aceitam, tentam passar pano. E eu já vi muitas igrejas aí, conhecidos meus, que comemoram Halloween, entre aspas, Eles fazem tipo uma festa fantasia nessa época, que está comemorando, indiretamente, mas está. Ou seja, enquanto as festas do Senhor, que está em Levítico, lá em Levítico, eles falam que foi tudo abolido na cruz, mas essas festas pagãs, como Halloween, Natal, Ano Novo, a Páscoa da Igreja Católica, que é aquele negócio de peixe, não pode comer peixe, dia das crianças, tudo que é dia que o mundo inventou, esses servos de Deus de hoje em dia celebram. Mas as festas de Deus falam que está abolida na cruz. E se você celebrar, você está na lei. E é só misericórdia de Deus, Enquanto o Halloween e outras festas, eles aceitam. E está tudo certo. Muitos aceitam, outros, logicamente, como eu acabei de ler aqui, condenam, É festa pagã, é festa da feitiçaria, Halloween, celebra a feitiçaria, dia das bruxas, é só misericórdia de Deus. Lá nos Estados Unidos é mais propício, essa celebração. Aqui no Brasil não tem esse negócio de doces, mas eles fazem tipo isso. São festas da fantasia nessa época, que é só misericórdia de Deus. Então vamos para outra notícia aqui, meus irmãos.
Essa aqui é para... Peraí que está traduzindo aqui, que está em inglês, né, mas tudo para a glória de Deus. Que diz assim o título, meus irmãos: Doutrinação da geração por dentro das raízes do movimento trans. À medida que o público se torna cada vez mais consciente que está acontecendo com as crianças nas clínicas de gênero, muitos ficam perplexos, perguntando como isso aconteceu tão rapidamente. Embora muitas mudanças sociais tenham ocorrido rapidamente nos últimos anos, dadas as mudanças na política e na ética biométrica, as raízes filosóficas da ideologia de gênero que o mundo vive hoje tem uma longa história que evoluiu ao longo do tempo, de acordo com a doutora Abigail Favale, autora de The Genesis of Gender, a Christian Theory, professor do McGraw Instituto de Cross Life da Universidade de Notre Dame. Na terceira parte da série de podcasts investigativos do Christian Posts, da geração Doutrination Inside the Transgressive, Favela explicou que muito que é visto agora dentro do dogma do gênero de hoje pode ser rastreado até o início do século XX. Duas revoluções, a conceitual e a contraceptiva, moldaram indelevelmente a forma com que as pessoas pensam sobre o significado de ser homem e mulher, particularmente com a introdução de tecnologias reprodutivas como controle hormonal da natalidade. Eu vou ler só até aqui, amados irmãos, mas para tu ver que é uma coisa só misericórdia de Deus, né? Com esse negócio de trans, ideologia de gênero, aqui no Brasil, né? Estavam sendo impostos em várias escolas aí, essas cartilhas de ideologia de gênero, que a criança pode ser o que quiser, mesmo que ela nasça menina, ela pode ser homem, ela pode ser, não ter sexo, ela pode ser binária, pode ser o que for. Isso é uma abominação diante dos olhos de Deus, amado. Mas como está escrito, né, que os dias antes da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, os dias serão como os dias de Ló, Sodoma e Gomorra, meus irmãos. Uma promiscuidade total, você troca de sexo, homem com homem, mulher com mulher, ou seja, não tem mais gênero. Todo mundo é de todo mundo. E é só misericórdia de Deus, ou seja, essa manchete aqui da The Christian Post diz, né, que estamos nos últimos dias, né, meus irmãos? Cada dia mais pegando as crianças nessas coisas, nessas sexualidades, querendo trocar os sexos da criança. A criança nasceu menina. Não, mas ela, quando ela crescer, mas porque ela pode decidir o que ela vai ser. Uma abominação diante dos olhos de Deus, porque Deus fez homem e mulher. O que foge disso é do diabo, né, amados irmãos? Então, mas a gente tem que estar sempre, né, explicando isso para os nossos pequenininhos. Isso é tudo doutrina de Satanás, né? Que elas têm que se afastar desse caminho, porque é só misericórdia de Deus. Só misericórdia de Deus. E o inimigo quer atingir as crianças, né, irmãos? Para que desde pequena já nasça já com essa mentalidade satânica que você pode ser o que você quiser. Mas não, Deus instituiu homem e mulher. E de homem e mulher sai a família. E sai filhos, geração em geração. Imagina uma geração que homem vira mulher e mulher que vira homem. Ou seja, a mulher tira útero, tira tudo, e o homem tenta botar, mas não dá, não sei o quê. Ou seja, cada dia mais as descendências vão se encerrando e a população cada dia mais diminuindo, até que uma hora vai se extinguir. Mas, logicamente, que não vai acontecer isso, porque só vai se findar tudo na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sem mais delongas, vou ler a terceira notícia importante para os amados irmãos, que se encontram
no site Portas Abertas, para a glória de Deus, que diz assim, amados irmãos: mais de 40 cristãos batizados em Bangladesh. Extremistas tentaram impedir a celebração, mas não conseguiram. Glória a Deus. Realizar batismos costuma ser desafiador em Bangladesh, sobretudo nas regiões rurais, onde as igrejas não têm um templo próprio ou outro espaço adequado para o batismo. Além das questões espaciais, as igrejas enfrentam outros obstáculos, como a oposição das comunidades locais ao cristianismo. Há casos de ataques de extremistas que levam cristãos a deixarem a própria vila para preservar a segurança e o bem-estar da família. Uma pequena igreja no sul de Bangladesh enfrentou uma realidade enquanto realizava o batismo de 45 novos cristãos. Alguns hindus locais foram para interromper a celebração. Os hindus estavam insatisfeitos porque aquelas 45 pessoas escolheram deixar o hinduísmo para seguir a Jesus. O batismo era a manifestação pública daquela decisão. Isso os enfureceu e eles queriam parar o culto a todo custo. Depois tentaram impedir definitivamente todas as atividades da nossa igreja, contou o pastor local. Hindus e cristãos começaram uma discussão que logo se tornou violenta. Os extremistas começaram a usar tudo que achavam pela frente como arma e diziam palavras abusivas e ameaçadoras contra os cristãos. Palavras torpes a ponto de que o pastor se recusar a repeti-las enquanto estava ocorrida. Quando percebi que a situação estava fora do controle, chamei a polícia, que rapidamente veio nos defender. Após a intervenção policial, a situação voltou ao normal e o batismo pôde continuar conforme programado. Os extremistas ficaram constrangidos quando os policiais tomaram o partido dos cristãos e logo começaram a pedir desculpas ao pastor e os outros cristãos do local. Apesar de tudo ter ocorrido bem, no final, a ira dos extremistas deixou os cristãos com medo. A situação se acalmou naquele momento por causa da presença da polícia. Mas eles não têm certeza se longe das autoridades, o comportamento dos extremistas não voltará a ser agressivo. Os novos cristãos não imaginavam que em um dia tão especial e alegre enfrentariam um incidente como aquele. Os líderes da igreja e o pastor local pedem que a igreja global se mobilize em oração pelos cristãos batizados, para que cresçam firmes em Jesus, apesar da perseguição e dos desafios, amados irmãos. Amados irmãos, é só misericórdia de Deus, mas para a glória de Deus, né? 40 pessoas novas foram batizadas para a glória de Deus. Aqui no texto, o título diz 40, mas aqui no meio da notícia está 45, tudo para a glória de Deus, mano. Novas pessoas, servos do Senhor sendo batizados, e a perseguição lá na Ásia também é grande também, do hinduísmo, tem islamismo e hinduísmo que persegue lá os cristãos. Em Bangladesh é mais um hindu. Eu acho que não chega ao extremismo dos islâmicos, que chega a matar os irmãos lá na África, no Oriente Médio, lá em volta de Israel, em outros países que predomina o Islã, mas também o hinduísmo também é uma religião também que persegue os servos de Deus também pelo mundo. Mas para a glória de Deus, eles se batizaram, que eles continuam cada dia mais na presença do Senhor, seguindo essa nova fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que é o mais importante, né, meus irmãos? Então nós vemos aí 3 grandes informações muito importantes, né? Que é festa satânica dentro das igrejas,
esse negócio de trans no meio das crianças, do dia a dia, e o batismo dos nossos irmãos, que é muito importante. Então, para fechar esse vídeo importante, amados irmãos, sempre muito importante ler a palavra de Deus. Vou deixar aqui para a meditação dos irmãos 1 Timóteo 4, do 1 ao 13, e 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, para a glória de Deus. Sem mais delongas, 1 Timóteo 4, do 1 ao 3, que diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbe o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos em ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade, para a glória de Deus. Aqui nós tiramos, por exemplo, nessas festas que são comemoradas dentro da igreja, o espírito de demônios, doutrina de homens. E aqui fala que proíbe o casamento e o consumo de alimento que Deus instituiu para ser comido. Na igreja católica, né, ele proíbe o casamento do padre. O padre não pode casar, nem freira e etc. Eles proíbem, né, nessa Páscoa deles, que foi inventada, que não é de Deus. A Páscoa é a Santa Ceia do Senhor, lá, o pão, asmo, suco de vinho, eles comem peixe, comem um monte de coisa, né? E fala que nesse dia você não pode comer carne, só pode comer peixe. Só misericórdia de Deus. Agora vamos ler aqui, amados irmãos, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. A impiedade nos últimos dias. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastem-se desses também. Ou seja, a palavra de Deus é bem clara, mas irmãos, em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, nós devemos nos afastar dessas pessoas que descreveu aqui tudo aqui, essas pessoas más, que têm aparência, né, de bondade, fala de Deus, que Deus quiser, mas na hora de demonstrar a Deus não tem nada de Deus, né? É pelos frutos que você conhece a árvore. Se você conhece a árvore, pelo fruto dela, ou seja, uma que dá manga, a mangueira, etc., uva, né? E assim, pelo fruto, você conhece a pessoa, se ela é uma pessoa realmente de Deus ou é do diabo. É pelos seus frutos, pelas suas obras. Ou seja, esses conceitos todos aqui, né? Tudo ruim, nos últimos dias, estamos vivendo os últimos dias, que é só misericórdia de Deus. Cada dia que passa vai piorando, amados irmãos. Mas aprove a Deus que as coisas, as profecias do Senhor estão sendo cumpridas, porque é necessário que tudo se cumpra para que o Senhor venha e reine sobre nós e dê fim a essa terra e restaure novos céus e nova terra, onde se habita a justiça, meus irmãos, que é tudo para a glória de Deus. Então, com essas 3 informações importantes, 3 notícias, com a palavra de Deus, eu termino esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, meus irmãos, com todos os irmãos que você puder. Se inscreva no canal, que é muito importante, que sem a sua inscrição não será relevante esse vídeo no YouTube. E dê o like também. Quanto mais like der no vídeo, alcança mais pessoas, que é tudo para a glória de Deus. Então fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.